tomarem posse, que seriam os representantes externos e estudantes, não sei como. Então não temos expediente, vamos passar direto à pauta. Perfeito? A pauta, basicamente, é o chamamento dessa reunião extraordinária, porque nas eleições que nós fizemos para a composição do próximo mandato, nós não conseguimos recompor todo o governo. Ou seja, na eleição nós recompusemos os professores como titulares e suplentes, mas no da administrativos nós só temos um representante. É isso? Está aqui. Desculpa. Nós só temos a Alessandra Natal, que é a nossa assistente social, que foi a única candidata. E temos 3 estudantes. Então nós não completamos nem os estudantes e nem os servidores administrativos. Para isso, dessa comunicação, é uma das necessidades de abrirmos um novo processo eleitoral para ver se completamos isso. Existe agora, por meio do novo regimento, que o diretor pode atribuir. Claro que o conselho se manifesta se sim ou se não para determinadas pessoas do conselho. Mas, como eu acredito que nós tenhamos um tempo, acho que é melhor tentarmos um novo processo eleitoral para a composição disso. E o eleitoral seria para os estudantes e para os técnicos administrativos. Bem, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Mas para deflagrarmos um novo processo eleitoral precisava de uma reunião. Tá? Por isso que a reunião está aqui hoje. Certo, senhor secretário? Isso. Alguém contra isso? Precisa colocar em votação? Se há um novo processo eleitoral, não. Então, os que concordam com a abertura do novo processo eleitoral para a recomposição do Conselho de Campos, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Ok? A segunda pauta do nosso conselho de hoje é a apreciação pelo conselho dos nossos calendários acadêmicos e administrativos para 2024. Você quer apresentar? Tem alguma apresentação para isso? Posso apresentar, mas só um minutinho. O senhor secretário me chamou aqui dizendo que o Adilson o professor Adilson, que foi o presidente da última comissão eleitoral. Se vocês aceitam de novo a nova atribuição de fazer mais uma eleição. Mas a preocupação maior é mais pelo calendário. Eu acho que o mandato atual dos membros vai vencer agora em novembro, se não me engano. E aí o processo de eleição, no mínimo, são 90 dias. Então, eu acharia. Mas ele pode encurtar o processo, não pode? Não, porque ele tem os ritos, né? De ter um tempo o pessoal se inscrever. Então, faz o processo, se você concorda, você faz o processo com 90 dias, mesmo que ultrapasse o período lá. E aí, ultrapassado, os eleitos tomam posse na primeira reunião do ano que vem. Ao invés de tomar posse no dia 11, acho que no 11 de novembro, tomam posse depois. Eu posso ver aqui, ó, a Maria Isabel, o Luiz, o Luciano, o Vendrabel, o Sérgio, são os titulares. Aí o André Leme, o Adriano, o Damásio e o Alexandre Jorge serão os suplentes que serão possados na reunião de novembro. Isso. Os alunos Marília, Gabriele e Cailon serão os alunos empossados. Então está faltando um titular de aluno e 4 suplentes. E a Alessandra
Alessandra Matricaldi, que é assistente social, que é a titular dos administrativos. Ela também toma posse em novembro. Aí fica faltando então mais 3 titulares de administrativo, mais 4 suplentes de administrativo, um titular de estudante e mais 4 suplentes de estudante. Tá? Por isso, eu achei que eram muitas pessoas para simplesmente indicar. Nós podemos indicar, inclusive, como um acordo, mas eu acho melhor uma eleição do que indicação. Posso contar com o senhor, professor Adilson? Se não tiver outra pessoa que Alguém que não é candidato quer fazer isso? Então, tem alguma sugestão? Mas eu só. Muito bem, sugestão. Muito boa sugestão, mas quem estaria? Talvez a comissão também precisa ser na mesma composição. Não. A frente já está completa. isso. Porque o docente já está completo. Não precisa. O docente não vai ter eleição. Ele se completou na primeira eleição. Tá? Tudo bem? Os atuais membros. Isso. Faz favor, se tiver dificuldade, aí você fala, nós tentamos. Eu não sei se precisa portaria de novo, precisa. Comissão de cargos Precisa da portaria de recondução da eleição. Tá? Eu gostaria não, mas se tivesse feito. Estava sem dúvida. Eu sei a cara. Tá bom? Tudo bem, então? a revisante é estudante de uma fábrica, docente, biológico, estudantes da matemática e outro no meio. Você entra em contato. Pode ser? Por favor. Tá bom? Beleza, então? Esgotado, então, esse assunto da eleição? Vamos ver se a gente consegue compor todo o conselho. São 12 eleitos. 12 não, né? Na realidade, são 24 eleitos. E nós só temos 8, 11, 12. Só temos metade de eleitos. É bem pouco. Tá bom? Pode ser, então? Perfeito. Podemos trocar o assunto? Sim? Acho que agora é esclarecido. Obrigado a Deus, obrigado, Ricardo. Tá bom? O próximo assunto é a apreciação pelo concurso dos calendários acadêmicos e administrativos para o ano de 2024. Tá? Você vai colocar aí? Houve uma solicitação no meio aí de um dos conselheiros, acho que é o professor Galhardo, não é isso? Sim, que solicitou a colocação da Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais no calendário. Acho que isso é normal. Tá? Então, quem tiver aí ainda uma sugestão do calendário, nós podemos analisar. Lembrando que não é deliberação do calendário, tá? É apreciação. O calendário agora é a atribuição da direção geral fazer o calendário e colocá-lo em prática. Sim? Pelo novo regulamento. Tudo certo, professor Rodrigo? Na verdade, o calendário nem aparece para a apreciação. Isso. Só para trazer o é importante, mas nem aparece no regimento. Então tá bom. Então é para apreciação de todos nós. Vou pedir para o André, que é o André que cuida mais do calendário e ele acerta tudo. Na verdade, eu tenho todos os calendários aqui, se vocês quiserem ir lá, se precisar. Mas, na verdade, eu só trouxe aqui para o resumo, tá? O importante é isso aqui, né? Esse aqui é o primeiro semestre. 20 segunda-feiras, 20 terças, 19 quartas, 18 quintas, 18 sextas e daí 5 sábados para fazer a complementação dos 5 dias letivos. Tudo bem? O primeiro semestre nunca foi um problema para a gente, na verdade. Né? Não sei se vocês já notaram, o primeiro semestre realmente não é um problema. Primeiro semestre é sempre. E o segundo,
Já o segundo semestre, 17 segundas-feiras, 18 terças, 17 quartas, ó, e por incrível que pareça, 18 quintas e 18 sextas, que normalmente são mais penalizadas. E daí, 11 sábados para fazer a complementação dos 100 dias letivos. Então, aqui eu só trouxe um quadro resumo, eu encaminhei os calendários por e-mail para vocês, fiquem à vontade para sugerir. Não está diferente dos últimos anos. Só tem uma curiosidade só. Mas como é que é aquela semana amarela, que é a semana lá de IFA, por exemplo, né? Como é que é reguinha? Tem que ter uma semana, Então, e não conta como dia letivo. Na organização didática, você tem que constar uma semana. Ele fala em dias para os professores aplicarem instrumento final de avaliação, para reposição de aulas e tal. E essa semana não pode contar com o dia letivo. Então, por isso que aquela semana não conta com o dia letivo. Mas você pode lançar o seu diário como dia letivo, entendeu? Se você for usar, você vai usar aquela semana para fazer IFA, você vai usar aquela semana para fazer reposição de aula, entendeu? Ou complementação da carga horária. Legal. Você tem informação. Você entendeu? Entendi. Isso. Aproveitar e fazer uma pergunta aqui. É. Tem os sábados letivos, né, que a gente pode usar e tal. Isso. E eventualmente pode usar um outro que não esteja no calendário coletivo. Sim. Na verdade, você pode usar todos os sábados. A gente só coloca aqueles letivos para dar a complementação dos 100 dias letivos. Vocês podem usar todos os sábados, menos aqueles que realmente vão indicar como recesso escolar. Aí não, mas todos os sábados podem ser utilizados. Só que eu só coloco alguns, como por exemplo 11 aqui no segundo semestre, para fazer a complementação dos 100 dias letivos. Mas qualquer sábado é um sábado que pode ser utilizado para complementação de carga horária, para alguma atividade de ensino, pesquisa, extensão. Isso, na verdade, a gente tem nesse semestre disciplinas sendo ministradas aos sábados. E não é só nos dias letivos, é aos sábados, então é sábado normal. É isso. Só no dia que realmente está indicado recesso, aí não tem como recesso. Que é quando a gente faz as emendas de feriado. Pode falar. Fala aqui. Não vai. Não. A gente Não consta. Ah, pedagógico não, só o deliberativo. só que a gente tem um plano só de conversar ainda com os coordenadores a respeito disso e depois passar os dados. Não tem problema, a gente pode incluir, quando vocês tiverem as datas, a gente inclui no calendário os conselhos pedagógicos. Não sei quando, né? Normalmente é um por semestre. Por bimestre? São mais 3 datas. Então passe para a gente que a gente vai incluir. Né? Isso acontece, né? Ao longo do ano, o calendário ele se altera várias vezes, né? Acho que até por isso, né, João, que ele não vem mais para toda vez para deliberação pública. Vocês querem enviar o calendário, alguma coisa? Não, sim, mandei para o pessoal por e-mail. Já que não falou nada, né? Então eu vou apreciar. Eu vi que está constando lá o dia da comemoração do aniversário do IF, né? Isso. Não tem o aniversário do campus. Eu vou ser sincero, acho que o João já me falou quando que é, eu esqueço Então, completamente. é 20 de julho, por coincidência, é o dia do aniversário do campus. Vamos comemorar o aniversário do IF? Acho que seria. Pessoal, a gente tem mesmo a indicação ali. Na verdade, esse calendário, normalmente ele vem da reitoria. Acho que é por isso que a reitoria coloca a data comemorativa do estudo. Acho que seria realmente importante a gente acrescentar. E depois que a gente acrescentar, como a gente faz, né? A educação de um ano para o outro vai acabar ficando daí. Eu vou incluir então o dia 17. Acho que é bom também fazer uma contagem, né? Assim a gente sabe também como fica. Que dia que é? 1 de julho.
30 de julho. Julho. Acho que eu não vou esquecer. Se eu esquecer, eu entro em contato. Você entra no meu cadastro, Pode falar. Planejamento obrigatoriamente tem que ser 3 dias? Não. Eles pedem no mínimo 2 dias, você pode aumentar. Pode diminuir, não. Diminuir a PRE já começa a ficar um pouco chateado, vamos por assim. Aí a gente ganha uma quarta-feira. Na verdade, se você olhar, a gente sempre procura fazer 3 dias no começo do ano, e no meio do ano, que o negócio é mais apertado, a gente faz 2 dias. A gente sempre procura fazer isso. Só que nesse calendário, você pode olhar que no começo do ano eu coloquei 2 dias de planejamento só. Mas não porque o calendário é apertado, porque a gente retorna numa quinta-feira. E daí ia ficar para mim, ia ficar muito estranho. A gente faz planejamento quinta, sexta, segunda e começa as aulas. E se eu chamar o pessoal sábado para o planejamento, a gente depois eu vou chateado. Então, eu falei, bom, vamos fazer um planejamento de 2 dias, tal, tá tudo bem, a gente faz ali no início e começa as aulas na segunda-feira. Eu achei que ficou melhor desse jeito. Mas é isso. Poder chamar pode, né? O quê? Poder chamar pode. Não, E lembrando que tem muitos campos, eu não sei se vocês já olharam outros calendários, que fazem uma semana de planejamento. uma semana. Eles fazem uma semana. Boa parte dos campos faz uma semana. Tá? Ok? Tudo certo com a atividade? Alguma colocação a mais? Tem mais? Não? Bom, esse não tem votação, tá? É apreciação, então não faremos votação. Perfeito? O próximo assunto de pauta é o relatório da comissão organizadora da festa junina. Lembrando que a festa junina é um evento do nosso campus, tá? Do campus Bragança Paulista do Instituto Federal de São Paulo. Não é um evento de curso ou de alguma coisa, é um evento do campus. Então, por isso, todas as vezes a gente vai ter sempre um relatório feito aqui pela comissão. O representante da comissão aqui é o André, você vai apresentar. Então, o conselheiro André vai apresentar aqui o relatório. Perfeito? Tudo bem? Bom, os conselheiros aqui são a mesma composição do ano passado, então o relatório está bem parecido, você compassa o relatório do ano passado para construir o relatório desse ano. Né? Então, eu trouxe aqui um resumo, mas eu encaminhei por e-mail o relatório completo para todo mundo. Tá? Então, a festa junina contou com a participação de aproximadamente 800 pessoas. Isso aqui é um número aproximado, estimado. A gente não faz a contagem para saber exatamente. Então, é estimado, 800 pessoas entre pais, alunos, professores, funcionários, ex-alunos, enfim, bastante gente circulou pela festa junina. Né? Acho que isso aqui é importante a gente ressaltar, que a festa junina tem como objetivo incentivar os estudantes, né, pelo gosto das festas juninas, oferecendo uma oportunidade de descontração, socialização, ampliação do conhecimento através de atividades diversificadas, brincadeiras, a apresentação das características do festejo que fazem parte do folclore brasileiro aí, ressaltando os aspectos populares, social e cultural. Então, tentando contextualizar a festa junina aí, né, para a área de ensino. Acho que o Adriano podia ajudar a gente da próxima vez com a função legal. Eu lembro que o João até falou, acho que no ano passado, você imagina uma festa junina do IFE Ceará, Rio Grande do Norte, que são festas, né? O negócio deve ser outro patamar, né? Uma festa junina lá. Então, essa edição ocorreu no dia 30 de junho, né, das 15 horas às 21 horas, no pátio e na quadra poliesportiva do campus. No pátio, a gente concentrou as barracas de alimentação e algumas atrações musicais. E lá na quadra poliesportiva ficou uma ideia de uma praça de jogos. Então, ficou as barracas de jogos que os estudantes montaram e teve também a apresentação de uma quadrilha. Tá? Essa é a comissão organizadora, né? Tinha
Valentina, a Yara, eu como representante de vocês, administrativos a Jade, o Túlio, o Pedro, e os representantes discentes, ali, o Luiz Otávio, do Grêmio Estudantil, o Thomas, do Grêmio Estudantil, Roberta, do Técnico em Informática, Isadora, do Técnico em Mecânica, e Eric, do Técnico em Eletroeletrônica. Esses representantes discentes. Bom, a gente lançou isso aqui é bem importante, eu acho que a parte mais importante do relatório atual é isso aqui, na verdade, tá? Então, a comissão organizadora ela divulgou o edital número 24, em 19 de abril de 2023, com as regras para apoio à festa junina. Porém, a gente recebeu orientações da PRX que o nosso edital não estava em acordo com algumas orientações da PRX e da Procuradoria Federal do Distrito Federal. Então, a gente recebeu orientações da PRX e da Pró-Reitoria para que a gente alterasse o edital. Então, a partir das orientações da PRX e da Procuradoria Federal, a gente emitiu um novo edital, né? Tem número do edital? Acho que é aquela resolução. Não. Atendendo a resolução número 142, o edital então foi encaminhado para a PRX, que analisou e fez as seguintes indicações para a gente. Então, quanto ao cronograma, foi orientado o ajuste, uma vez que deveria haver um prazo de 30 dias a contar da publicação do chamamento do público e da data do evento. Igualmente, no que diz respeito à captação de propostas, que só podem ser encerradas após percorridos 30 dias da publicação. Essa é a primeira orientação deles a respeito da chamada pública para a festa junina. E a segunda, que é muito importante, quanto à matéria da minuta, a minuta não foi aprovada, pois o modelo proposto de doação de 10% aos organizadores do evento, que a gente colocava no edital, que as barracas de alimentação elas tinham que doar 10% do faturamento para o evento, para a gente pagar segurança, para a gente custear enfeites da festa. Mas necessariamente não poderia, porque poderia ser caracterizado como uma situação ofensiva à moralidade administrativa, representando riscos para os próprios servidores envolvidos. Diante disso, não tinha outra coisa a fazer do que tirar isso aqui do edital. A gente pegou e tirou isso do edital. E daí, a gente publicou um novo edital, de acordo com as orientações da PRX e da Procuradoria Federal do Distrito Federal, que foi o edital número 24, em 19 de abril. A gente cancelou o edital número 24 e publicou o edital número 335, em 5 de julho de 2023, com um novo objeto favorecendo a aproximação do Instituto com o setor produtivo local. Então, esse, para mim, é a parte mais importante, inclusive, do relatório, que mostra por que houve uma mudança de um edital para o outro, que a gente recebeu orientações da PRX, da Procuradoria Federal, que aquele modelo que a gente estava adotando, a gente não poderia mais adotar. Tá bom? E era uma pena, porque com aquele recurso a gente pagava segurança, comprava enfeite para festa, um monte de coisa que a gente fazia, custeava um monte de coisa, mas a gente não pôde participação. Tá? Então a gente publicou, aqui tem umas imagens da divulgação da chamada pública, divulgação da festa junina. A gente selecionou 17 propostas de apoio entre vagas de comida, bebida, atrações musicais e patrocínios, né? Lembrando que a colaboração dos servidores foi fundamental para a realização do evento. Tem várias atividades que a gente precisa do apoio dos servidores, como portaria, divulgação, adequação dos espaços. Então, sem a ajuda dos servidores, não tem como executar essa festa. A festa foi ficando grande e está grande. Então, a gente precisa do apoio de todo mundo. A gente faz uma entrada solidária na festa junina, né? E daí a gente convida, isso é um convite, para as pessoas que vierem à festa trazer 1 quilo de alimento. Então não é obrigatório, é só um convite. E elas podem estar trazendo 1 quilo de alimento que a gente vai doar para alguma entidade especial. Então a gente arrecadou, a partir disso, 213 quilos que foram doados esse ano para essa associação aqui, ó. Associação Comunitária Santos Expedito, Centro
sempre o dia da pessoa com deficiência, o Projeto Casulo. É um projeto para jovens com necessidades específicas que já têm uma idade, eles não são mais atendidos pela PAI. E quando eles não são mais atendidos pela PAI, eles passam a ser atendidos por esse projeto aqui. Então, daí esse projeto foi indicado para a gente viu que era um projeto sério. Então, esse ano a gente doou os alimentos arrecadados na festa junina, né, o ingresso da entrada solidária para esse projeto. Daí a gente colocou que a festa junina atingiu os objetivos, incentivando os alunos, tal, pela festa, né, enfim. Vamos lá. E daí a gente colocou aqui umas sugestões para a próxima festa, para 2024. Aumentar a divulgação da festa, de alguma forma tentar ampliar ainda mais a divulgação da festa, né? Promover mais atrações musicais, isso é legal, eu acho que atrai o pessoal, se você como a gente é uma escola de ensino técnico, médio, ensino médio, superior e pós, a gente conversou com os terceiros anos, o terceiro ano organizou uma quadrilha. Então a gente teve uma quadrilha. Então, a quadrilha não é algo que vai atrair as pessoas para cá, é diferente da escola de ensino fundamental infantil. Aquela lá, quando a criança vai dançar quadrilha, vem pai, mãe, vô, tio, vem papagaio, vem todo mundo assistir a criança. E logo a escola, porque todas as crianças vão dançar quadrilha. Então a nossa não é assim, é uma pegada totalmente diferente. Por isso que atrações musicais é algo interessante para atrair, para movimentar a festa. Por isso que está colocado ali. Mesmo que a gente tenha a quadrilha dos terceiros anos, eles tocam, eles gostam da ideia de dançar. É o último ano deles. Você vende isso para eles, eles dançaram lá, tal, ensaiaram, fizeram uma quadrilha com elas. A gente tem uma quadrilha. E aqui vale a pena avaliar a utilização da quadra poliesportiva como espaço para as barracas de brincadeira, porque ficou muito espalhado. Eu achei que lá em cima as barracas de brincadeira ficaram meio. Sim, não teve uma movimentação grande, assim, ficou espalhado. Eu acho que dá para usar só a parte de baixo como nos anos anteriores, só o pátio ali, organizar melhor ali. Eu acho que não tem necessidade de usar a quadra poliesportiva como, por exemplo, uma praça de jogos e brincadeiras. Acho que não tem essa necessidade. Acho até, eu não sei, que eles perderam um pouco de pessoas brincando, perderam um pouco de recurso, porque ficou lá em cima. Muitas pessoas vinham, tinha aqui as atrações musicais, tinha a barraca de comida aqui, de alimentação. O cara não tem saída aqui, né? O cara encosta ali, tá comendo, fica assistindo as bandas, estão tocando. O cara não sobe lá para ver Boca do Palhaço, sei lá, todas as brincadeiras que tinha. Tá? Mas como a gente não, pela orientação da PRX e da Procuradoria Federal do Instituto, a gente não podia mais ter aquela taxa, tipo uma taxa administrativa, né, para a festa. Então a gente não teve caixa mais. Não fazia sentido a gente ter o caixa da festa. Então o cara da barraca ficou responsável por ter o seu próprio caixa. Então a gente não sabe qual foi se o pessoal teve lucro, teve prejuízo, se foi bom, se foi. A gente sabe conversando. Aí conversando com o presidente do Grêmio, o presidente do Grêmio falou, foi bom pra caramba. Então, conversando com alguns donos de barraca de alimentos, foi bom também. Conversando com o Márcio ali, da cantina, ele fala que ele tem 2 dias no ano, 2 momentos do ano que é fantástico para ele, que é a festa junina Bragantec. Ele fala que ele ganhou muito dinheiro na festa junina Bragantec. Então eu acho que foi bom para ele também a festa junina Bragantec. Então eu acho que foi bom, eu acho que o pessoal teve uma resposta boa. Mas a gente vai saber, a gente sempre sabe no ano seguinte. Porque quando a gente lançou a chamada pública desse ano, na verdade um pouco antes da gente lançar a chamada pública, algumas empresas já começaram a entrar em contato com a gente perguntando. Ou seja, a festa junina do ano passado deve ter sido boa, as empresas já entraram em contato com a gente. Então, ano que vem a gente vai ter um termômetro. Se as empresas começarem a entrar em contato, ou tiver bastante discussões de empresa,
com certeza vai saber que a festa junina foi boa de novo para o pessoal. Né? Então acho que é um termômetro bom aí para isso aí. Mas aqui está um resumo, acho que tem mais na internet. Isso, é isso mesmo. Então é isso, gente. Eu fico à disposição para esclarecer vocês qualquer coisa a respeito da festa junina, sugestões, enfim, fiquem à vontade para estar mandando. O relatório completo e encaminhei um e-mail para vocês darem uma olhada. Aí lá está mais detalhado todo o trabalho da comissão. Eu agradeço toda a comissão e agradeço os servidores que ajudaram aí, bastante gente ajuda a gente no dia. Mas diminuiu, né? Porque como a gente não tinha o caixa, né, Jade? Então diminuiu, a gente ficou ali com a portaria, tomando conta, né, dos banheiros, a gente sempre tem essas questões no festa junina, né? A gente teve que houve incidentes, é normal, tá? Então a gente tem incidentes, né, na festa junina, tipo, alguém que entra alcoolizado, ou alguém que entra com a bebida escondida, sempre tem, tá, gente? Isso aí acaba acontecendo. Mas todo ano, esse ano a gente aumentou o número de seguranças, tá? Então foi bom. Os seguranças, deixa eu colocar essa, acho que é legal explicar isso, porque como a gente não pôde cobrar aquela taxa administrativa de 10%, quem que ia bancar os seguranças da festa? O Grêmio assumiu o ônus de contratar os seguranças para a festa. Então foi o Grêmio que pagou os seguranças para a festa. É claro que algumas empresas a gente comprava. As empresas que trabalharam na festa, a gente solicitou para eles ajuda, doação para o Grêmio para bancar isso. Aí a Trix ajudou, né, Jade? Acho que quase todas as barracas doaram alguma coisa para o Grêmio bancar lá os seguranças da festa. Mas a gente aumentou o número de segurança, é fundamental. Você tem que ter mais segurança, não é só a segurança que a gente tem no dia a dia, não dá conta não numa festa dessa. A gente tem que aumentar para ter um ambiente bem seguro para as famílias, né, pessoal? Ter um ambiente legal para se divertir. Acho que é isso. Não sei se faltou alguma coisa. A Jade fez parte da comissão, se quiser falar alguma coisa, complementar alguma coisa. Precisa. É para ficar gravado. Sim, como não tinha um caixa, ficou um pouco mais tranquilo mesmo, era só tomar conta ali mas é sério, gente, o negócio assim, a gente define onde as barracas vão ficar. E se no dia que está montando uma barraca tomar o lugar da outra, dá problema. Cara, vocês não têm noção. O negócio é profissional, cara. As barracas, não, ali é o meu lugar, aí você tem que tirar ali, põe lá e tudo. Porque as barracas de alimentos, eles querem ficar em lugares estratégicos, o negócio como eu disse, a festa cresceu. É isso. Lógico, acho que é isso, bom. Se alguém tiver alguma pergunta, eles dão uma palavra para o Adilson. Estou brincando, né? Mas o João tem que. A contrapartida da empresa foi qual no final? A contrapartida? Não teve contrapartida esse ano. E isso a gente é importante, né? Porque é isso que atrai as pessoas, né? Atrações musicais é legal, mas eles querem que tenha uma boa praça de alimentação, foi isso. Mas aquela taxa administrativa a gente não pôde cobrar e não pode mais cobrar, a gente não vai mais fazer isso. Voluntariamente, mas a gente deixou bem claro que era voluntário, que não era para a gente, era para o Grêmio estudantil. E foi para o Grêmio. O Grêmio que fez isso, que arrecadou e pagou segurança, tudo bem estudantil. Não foi nada disso. Não pode, o procurador foi bem enfático com isso. Mais perguntas, algum esclarecimento a mais aí? Eu gostaria de deixar registrado parabéns para a comissão. Por favor, Adriano. Boa
você atraísse mais, né? Às vezes pode ser como um refeitório pronto, pode ser que ali entrar os carros, possa ter usado alguma coisa, né? Mas também achei estranho a quadra. A única coisa que eu ia comentar, acho que ano passado eu acabei esquecendo, seria legal, uma coisa que é muito comum, quando a gente, no caso dos alimentos doados, eu vi que no relatório vocês colocaram uma foto que foi recebido. Mas seria muito legal, assim, né, quem recebeu, né, na hora que foi feita a entrega, tirar foto, depois postar nas redes, porque isso incentiva, porque às vezes a pessoa, não estou dando, mas para onde será que vai? Quer dizer, então tudo bem, para nós está claro, mas para quem doou, será que sabe para onde foi? Né, coloquei o recibo, né? Mas a gente não registrou. Mas claro, porque às vezes a própria, porque às vezes eu sei que é corrido tudo, mas às vezes a própria entidade que recebeu tirar foto, né? Comprovar a identidade, que também é legal, porque também acaba viabilizando, né? Precisando de qualquer entidade, aquela fase, quer dizer, acho que é legal, porque a gente faz publicidade, principalmente, né? Quando é uma coisa tão bonita como essa. Então, só registrar isso que eu senti falta, mas parabéns, eu sei que é trabalhoso mesmo. E acaba sendo a única festa do ano, né? Eu lembro que eu estava no final da Bragandeck, né? E o Vitor falou assim, essa é a festa do Vitor. Não é bem uma festa, né? É um outro evento, praticamente. Se a gente olhar a festa mesmo, é somente a festa junina, né? A festa aberta a todos os ex-alunos, né? Ingressos, pais, mães, tudo. É a festa junina. Parabéns. Obrigado, Adriano. Realmente, festa é só festa junina. A Bragandeck não é uma festa, é uma feira de ciência, bem diferente. Tá. Ok? Mais algum comentário, alguma consideração? Eu quero fazer um comentário. Primeiro, em nome do André, eu quero agradecer a toda a comissão, quero que conste na ata isso, um agradecimento especial à comissão que trabalhou e um agradecimento especial a todos os servidores e estudantes que trabalharam para que a festa acontecesse. Tá? Eu falei que consta isso na ata. Os estudantes trabalharam bastante. Sim, concordo plenamente. Pelo tempo que eu fiquei na festa, né, eu não podia ficar o tempo todo, porque eu tinha um compromisso médico, eu não fiquei até o final, mas eu sei que teve muito estudante, muito servidor e a comissão que trabalhou muito. Então, quero que seja dado um voto a todos eles e de agradecimento a todos. Tá bom? Acho que foi realmente, pelo tempo que eu fiquei aqui, eu gostei muito da festa, da organização e tudo mais, foi muito boa, né? Vamos voltar ao relatório? Acho que o relatório precisa ser votado. Tudo bem? Posso colocar em votação? Tem mais comentários? Não? Então, os que aprovam o relatório da Comissão Organizadora da Festa Junina permaneçam como estão. Contrário se manifesta. Abstenção. Contrário se manifesta em abstenção do André. Ok? Mais alguém? Não? Ok. Então, vencido mais essa pauta, tem a pauta dos informes. Algum conselheiro gostaria? André? Gostaria de pedir a inclusão daquela pauta ali, João. Pois não. Vamos incluir. Você vai falar? Se eu consigo concordar. Vocês concordam dessa inclusão? Sim? Sim. Os que concordam permaneçam como estão. Pessoal, é bem simples, na verdade, é um pedido da CAI, da CPI da SES, aí acho que a gente pode até falar aqui sobre isso, que é a mudança da mostra de ensino de pesquisa e extensão, que seria na semana que vem, para a semana do dia 13 ao dia 17 de novembro, tá? Que vai ser feita de forma virtual. Então, é um pedido desse para esse calendário agora, da mudança da mostra de ensino de pesquisa e extensão da semana que vem para 13 a 17 de novembro. Eu posso falar um pouquinho sobre os motivos. Secretário, pode falar? Ok. Bom, basicamente, a gente estava discutindo o formato e tal, e a gente viu que seria melhor deixar um pouco mais no final do ano, tanto para ter mais trabalhos em estágios mais finais, embora não seja obrigatório isso. Mas também agora estava muito em cima e tal, diria
mais tempo de ter submissões, o trabalho vai mais complexo. Basicamente isso. Ok, pessoal? Bem, o informe aí, todos, algum comentário, alguma sugestão, alguma colocação sobre o assunto? Nada? Não? Então, acho que está. Então, o senhor vai realizar a mudança no calendário de 2021. Sim, mas é que está valendo o novo regimento do CONCAN, então a alteração do calendário não é necessário passar aqui, mas precisa, dentro do primeiro, do segundo item, a apreciação do calendário de 2024, nós estamos apreciando também o calendário de 2023. Essa é uma mudança de 23 que foi aprovada aqui. Vocês se lembram, o calendário de 2023 ainda estávamos no regimento anterior e o calendário passava por aqui. E aí, por exemplo, uma mudança dessa, aí não tinha reunião, tinha que dar um lado em referendo, e aí ficava. Né? Essa foi uma boa conversa com o professor Adriano ali, porque fazia sobre isso. Cada sábado que aconteceu alguma coisa, pronto, tinha que passar por isso, uma coisa. E às vezes é uma coisa tão simples que não tinha nem razão de ser e passar por os senhores, mas, ok? Então agora isso não passa mais, mas passa a apreciação. Eu vou fazer questão de todas as mudanças significativas, ou algo bastante importante no calendário, que ele seja apreciado pelo Conselho. Ok? Bom, tudo certo? Continuando os informes. O próximo informe, alguém tem mais informe? André Tinho, tem mais alguém? Eu tenho. André tem mais um. Acho que isso aqui, alguns informes aí. O primeiro é o seguinte: a DAEX, ela informou a gente que já está acontecendo, na verdade, a renovação do reconhecimento dos seguintes cursos: Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Licenciatura em Matemática. Então, os dois cursos vão passar por renovação do reconhecimento. Mas por que renovação do reconhecimento? É por causa da mudança de endereço. Porque a gente mudou do campus lá da Penha para cá. Mas agora é agora. Desde aquela época até agora era para passar por renovação de reconhecimento, não passou. Mas agora eles abriram o processo e os dois cursos vão passar por renovação de reconhecimento. A engenharia não entra porque, na verdade, ela passou por reconhecimento no endereço novo já, mas os dois cursos vão passar pela renovação. Começou o processo agora e deve se avançar até o ano que vem. Então, eu queria avisar o conselho sobre isso, que é importante. Outra coisa, a gente está fazendo um trabalho, a Diretoria de Junta Nacional, junto com os coordenadores de curso, que é a respeito da elaboração de um plano estratégico de intervenção e monitoramento para a superação da evasão e retenção. Então é um processo que a gente está utilizando diretrizes da CETEC, na verdade do Tribunal de Contas da União, de 2014 mais ou menos. Em 2014 o Tribunal de Contas da União enviou para o MEC, para a CETEC, diretrizes para estar preparando um plano estratégico para tentar melhorar os índices, né, para superar os índices de evasão e retenção. Então a gente está utilizando essas diretrizes e a gente está conversando com os coordenadores de curso que eu só ia fazer isso se eles topassem, se eles abraçassem a ideia de a gente desenvolver esse trabalho. Eles toparam, a Carla tem acompanhado as reuniões, a Carla é e a gente começou esse trabalho. Então, a primeira etapa foi realizar um diagnóstico quantitativo, ou seja, verificar a taxa de evasão e retenção em cada um dos nossos cursos. A partir disso, a gente separou os cursos que tinham taxa de evasão e retenção acima de 15%. Então, a nota de corte indicada pela CETEC é 15%. Tá? Então, os cursos que têm taxa de evasão ou retenção acima de 15%. Nossos 3 cursos superiores,
Então esse trabalho está sendo feito junto com esses cursos. Agora a gente avançou as etapas, a gente está agora fazendo uma avaliação qualitativa, um diagnóstico qualitativo, ou seja, estão havendo reuniões com os coordenadores, vão haver reunião dos coordenadores com os professores, depois vão haver reunião dos coordenadores com os estudantes, o sociopedagógico está fazendo um levantamento das causas com os evadidos para a gente, e daí a gente vai avançando em etapa 4, em consolidação desses dados, até chegar nas causas principais, e daí definir ações responsáveis em caso para isso. Então, eu queria passar essa informação para vocês, esse trabalho está sendo desenvolvido, e esse plano, quando estiver pronto, vai ser submetido a algum campo, aí para a deliberação. Não sei, acho que eu não tenho mais nenhum, mas tem mais algum ainda. E o último que eu queria passar, que não está aí, é sobre a UAB. Vocês conhecem a UAB, gente? Universidade Aberta do Brasil? Então é o seguinte, o Instituto Federal abriu um edital para consultar os campi, quais campi têm interesse em ser polo ou ser polo gestor de cursos da UAB. Aí o João colocou aqui, fez um parênteses que polo a gente já é, mas a gente não é polo gestor de um curso da UAB. Bom, por que pode ser ou não interessante a gente ser polo gestor de um curso da UAB? Primeiro, o curso é EAD. Perfeito? 100% EAD. Outro ponto, esses estudantes desse curso contam na matriz CONIF nos balizadores do campus, se a gente for polo gestor. Se a gente for polo gestor, se a gente for polo só, não conta nada. A gente é só polo. Tá? Outro ponto, os servidores, os professores, que tem nome diferente, tutor, professor formador, eles não necessariamente são do campus do Bragança Paulista. Porque na verdade é aberto um edital do Instituto Federal. Os professores interessados se inscrevem nesse edital e a partir desse edital eles são selecionados para trabalhar no curso. Então a gente pode ter um curso EAD na Universidade do Aberto do Brasil, do campus do Bragança Paulista, que vai contar os balizadores, que vai contar na matriz CONIF, e não tem professores do campus que estão trabalhando nesse curso. O curso vai contar. Não, tem alguns. Todos esses professores que trabalham nesse curso, eles ganham bolsa. Então o trabalho é a parte do plano de todo o trabalho do PIT. Então não tem a ver com o PIT. O trabalho dele 40 horas aqui no campus. Ele tem que trabalhar a parte e aí ele vai ganhar uma bolsa para isso. Bolsa não tem imposto de renda, tem umas coisas interessantes, mas aí vai o professor analisar se ele tem ou não interesse. Mas enfim, é aberto para todo o Instituto Federal de São Paulo. Porém, o pessoal da SEAD orientou que é muito importante que o coordenador do curso seja do campus, pelo menos. Já que o campus vai ser um campus gestor do curso, pelo menos o coordenador do curso seja do campus. Então, seria importante ter uma manifestação de algum professor que tivesse interesse em ser coordenador desse curso. Ele vai receber o quê? Bolsa. R$ 2.000 de bolsa para ser coordenador do curso. Não tem mais nada. R$ 2.000 de bolsa para ser coordenador desse curso. Perfeito. Mas, um curso, apesar de ele ser IAD, aí vem a parte que pode ou não trazer algum custo para o campus. Ele é um curso do campus. Então a matrícula dos alunos é feita pela CAP. O atendimento
pedagógico do curso é feito pelo sócio-pedagógico. É a dele que vai ser feito. O psicólogo é sócio-pedagógico, a assistente social, acho que não é o caso, porque temos equipe do sócio-pedagógico. Então, tem essa parte mais administrativa, é um ônus do campus, né? Então, isso aí ocorre. E esses cursos, hoje, o Instituto Federal de São Paulo tem 2 cursos da UAB. Um curso no campus de Boituva e um curso no campus de Barretos. O de Boituva é um curso, João, de pedagogia, né? Um curso de pedagogia, EAD, eles têm 300 e poucos estudantes nesse curso. E o de Barretos é um de, acho que é formação docente, alguma coisa assim, 300 e poucos estudantes também. Os cursos de formação de professores, né, que seria, por exemplo, interessante para o campus, né, de repente, ele conta 0,25 na matriz CONIF e nos balizadores. Ou seja, cada 4 alunos conta um aluno. Enfim, é isso. Fala. Se eu souber, eu te falo. Está na planilha CONIF, tem dinheiro para o campus. Isso. Esses cursos. Não, e além disso, eu tenho uns recursos adicionais que são destinados especificamente para os campos que são São Paulo gestores desses cursos, tipo melhorar a infraestrutura. Tem editais específicos para os polos gestores, assim. Então tem alguns recursos nesse sentido. Na verdade, Mas a gente tem autonomia de falar assim, não. sim, claro, tem autonomia. Na verdade, a gente tem até um final do mês para indicar se o campus Bragança tem interesse ou não no seu polo gestor. E não indicar os cursos, né? Parece que a gente já tem que indicar um interesse de um curso. E esse aí é uma lista de cursos. Tem uma lista de Então cursos. já está pronto. Não, tem 3 cursos que o MEC colocou na lista, que são cursos meio de interesses do MEC, que já tem até o projeto pedagógico pronto. Esse daí é tipo assim, se vocês quiserem ser dentro do curso, está aqui o projeto pedagógico, eu quero isso aqui. Mas os outros não, os outros, inclusive, na verdade, o trabalho de organização do curso vai até 2026. Então não é para oferecer um curso ano que vem, nem em 25. Na verdade, é mostrar o interesse, definir o curador, aí constituir NDE, que é um curso, constituir NDE, e aí constituir colegiado, e aí escrever projeto pedagógico, e para oferecer turma EAD lá para 25, 26. Expectativa. Na UAB de Bragança, no município de Bragança. Tem uma OAB, né? Um polo, na verdade. E eles têm um professor formador do curso. Não sei se quando é o IF vai ter essa figura também. Quem vai fazer o curso em si, a editoração do material, os vídeos. Tem vários papéis lá, para todos esses papéis aí, por edital, seleção, e para todos esses papéis aí recebem bolsa. É por bolsa. Tudo isso é por bolsa. E, repito, não necessariamente vai ser professor do campo, porque o edital é. Então você pode ter um curso, pode ou não, ter um curso, e todos os professores, por exemplo, não são de Bragança. Entendeu? O curso agora, os professores são da rede. Não, eles falaram que seria muito importante ser coordenador do curso fosse bom. Tá bom? Beleza. Mas eu quis trazer isso para saber a opinião de vocês. Eu sei que é difícil no primeiro momento, porque para mim também eu não tenho ideia se é bom, se é ruim, se eu tenho, sinceramente. Assim. Tem exigência com relação à infraestrutura para a modalidade acadêmica? A infraestrutura que eles exigem o AVA é o Moodle, aí eles vão verificar se o Moodle vai funcionando aqui na reitoria. Então, nada é. As aulas podem ser síncronas ou assíncronas. Se forem síncronas, vai usar. Sabe aquele formato que a gente usou no ensino remoto emergencial? É muito parecido com aquele formato. Aí usa RMP, sabe? Para as aulas. Tem, eu estou recebendo
todo esse material, eu vou montar um e-mail, todo esse material, e vou mandar para todos os servidores, para todo mundo olhar e tal, e vou mandar um prazo. A gente precisa parece que até o final do mês, dizer se a gente quer ou não ser um polo gestor disso. Tudo bem? Super importante isso, né? A gente conseguir a oportunidade de ver como o campus passa a ser um polo e ele passa lá no MEC. Não tem requisito, não viu o edital ainda do MIT, mas ele começa a ser a avaliação de curso como sendo um polo EAD. Então tem infraestrutura do próprio INEP, né, para fazer essa questão. E aí isso abre também para os cursos de graduação começar a ofertar aqueles 40% EAD. Né? É uma possibilidade também. A gente já pensou nisso. Na folga Os cursos presenciais não podem não. não pode, mas é a partir do momento que os campos polo EAD, ele já tem uma previsão legal que os cursos presenciais podem ofertar até 40% da sua carga horária no formato distante. Eu ia dizer que a partir do momento que você é um polo EAD, você teoricamente atende a questão da. Isso é verdade. Tá bom? Acho que é isso. Obrigado. Opa, mas eu quero conversar com você. Pode falar. Eu só diria, você sabia que o nosso polo aqui tem bastante aluno de pedagogia? Nós temos alunos de pedagogia. O polo gestor é Boituva, mas nós somos um polo de Boituva. Então, daqueles 300 e pouco que o André falou, alguns são nossos aqui. Tá? Então, contando numa matriz Pronif lá de Boituva. Porque, de repente, o jogador de barreiros Você bem breve, aproveitei esse momento para os informes. No item anterior ainda, eu queria aproveitar para parabenizar o professor Mariano e a equipe dele na direção dessa festa aqui. Eu estive presente, gostei muito de tudo e eu acho que o professor tem que reavaliar porque, como está crescendo muito, acho que vai ter que usar tudo adaptado. Porque ele está crescendo muito a divulgação, eu acredito que vai atingir outros patamares. E lembrar a todos que essa festa junina foi uma idealização minha há uns 12, 11 anos atrás, agora esqueci. E foi uma pena que o professor Adilson saiu. Naquele momento nós tínhamos que comprar uma trava com um curso CLP, no qual eu dava curso de controle de processos, que tinha poucas professores naquela época. E nós não tínhamos recursos, o professor João estava tudo muito difícil. E daí nós idealizamos isso aí e fizemos então a primeira. E estou vendo cada vez, cada ano, estou vendo que fico mais contente, viu? Então realmente. Fizeram. Então tem fotos disso. Tem isso aí. Então é uma coisa muito boa porque principalmente eu tenho aula há muitos anos no integrado e isso aí é uma coisa que fica marcada para os jovens, né? Isso é muito bom. E a segunda parte que eu quero falar eu tive 15 dias afastado, foi acometido de uma enfermidade, infelizmente. Ainda estou me recuperando para fazer um tratamento ainda, mas infelizmente eu perdi 15 dias que eu tinha que ter feito alguns procedimentos, mas eu queria comunicar a vocês que a nossa semana da prevenção às drogas ela vai ocorrer, o professor João e o professor Adriano, inclusive, já está confirmado, o professor Adriano, com a palestra diurna, nós vamos ter palestra diurna noturna na semana de 25 a 27 de outubro. Primeiro evento desse ano do Instituto Federal de São Paulo, e eu creio que Caraçá, como foi também na festa do Rio, também vai ser também pioneiro nisso também, vai abrir a horizontes, né? Então eu queria só lembrar o seguinte, então eu estou retornando, mas eu estou capengando, mas não estou caindo. Então indo e nós vamos ter sim essa semana, bom? Só que todos avisem os seus estudantes todos, né? Palestras das 11h15 ao meio-dia, uma delas com o professor Adriano, e palestra de quarta
sexta, né, à noite, das 7 às 9 horas. Eu entrei em entendimento com a professora Cíntia, do técnico, e ela achou melhor das 7 às 9 horas, não fazer o período todo. Porque nós vimos ali no calendário, tem muito feriado, semana que vem, a semana da Sintec, então, para que não haja prejuízo, mas que a gente plante essa semana. Né? Então, eu espero que todos estejam presentes, inclusive, semana que vem, para outra semana, quarta-feira. Tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado, professor Tomásio. E boa lembrança das festas juninas, realmente elas são lá do outro prédio. Então, muito obrigado. E muito obrigado pela colaboração aí na semana antidrogas. Eu acho muito importante e é bastante significativo isso. Eu acredito que todos vão colaborar aí nessa semana. Eu acho que vai ser muito boa para todos os estudantes e para todos nós. Obrigado, professor Ramos. Voltando um pouquinho no assunto anterior, polo, então, a gente já é. Não precisa fazer nada, a gente já é polo. A única coisa que a gente quer mudar é polo gestor. Por que polo gestor? Porque se nós formos polo gestor, aqueles 300 e poucos alunos de Boituva, que tem aluno de Bragança, de Guarulhos, de Campinas, tem muitos alunos de Sorocaba, que são alunos lá de Boituva. Aqui em Bragança, eu não sei quantos tem hoje, mas já teve uma porcentagem significativa de gente fazendo pedagogia. Aqui na OAB, é só perguntar para a Camila quantos e-mails vem aí, meu diploma, como é que eu faço? Não sei o quê, não. Que vem para a nossa caixa achando que é nós que temos que fazer. E aí, então, o cara não é pegadinha, mas é isso que a gente tem que administrar. O diploma de quem se formar vai ser feito por aqui. Ele é de Dourados. Mato Grosso. Problema. O diploma vai sair por aqui, por Bragança. Então, é isso que eles fizeram em si, na matriz família. E é isso que Barretos ficou grandão, o orçamento deles, o orçamento de Boituva ficou grandão. Boituva é menor que a gente, mas o orçamento deles é menor que o nosso. Entendeu? Então, ser polo gestor, claro que tem umas pegadinhas, e não é pegadinha, é trabalho só que a gente sabe fazer. Então, acho que seria muito interessante que alguns de nós aqui assumíssemos a coordenação de um curso que tem lá. Pedagogia eu sei que tem, né, que é formação de professores, eu não sei quais deles lá tem vários lá, pronto, não precisa fazer nada, é só falar, eu quero ser polo gestor, eu vou dar esse curso. E aí o coordenador já ganha a bolsa 2.000 aí, pronto, virou coordenador. Lembrando, houve um decreto aí que qualquer servidor público agora pode receber bolsa. Tinha umas coisas que servidor público podia receber bolsa, tinha os outros. Agora acabou isso, acabou com todas essas besteiras. Acabou com tudo isso e agora pode. Porque bolsa é uma coisa completamente diferente de salário, de outras coisas. Evidentemente, se a gente for ganhar mais que o ministro do Supremo lá, está difícil ganhar mais do que ele, mas aí pode dar algum rolo de segundo. Ninguém com bolsa vai conseguir ganhar mais do que o ministro lá. Professor, o salário de professor foi uma bolsa do IFUTBOL. Uma bolsa do IFUTBol. Depende do papel que se tem nesse curso, vai de 1.000 até 2.000. 2.000 é o máximo para o coordenador e 1.000 é, sei lá, do ouro, alguma coisa lá, mas os bolsos que vão de 1.000 até 2.000. Tá? Perfeito? Acho que é um bom momento para a escola. Ele não é para agora, né? Não é para esse, para 2024. 2024 a piloa já nem está pronta, mas a gente sabe que não vai mudar significativamente o nosso orçamento. Já podemos começar a pensar que o orçamento vai ser igual desse ano e por aí. Mas pode ser que em 25 isso melhore, em 26 vai melhorando e assim por diante. Então, essa é uma alternativa, não é de curto prazo, é para médio prazo.
E é isso que nós precisamos começar a pensar. Ok? Perfeito? Bom, algum informe a mais aí para os senhores? Eu só queria dar uma sugestão. Isso é uma sugestão com relação à eleição da reposição do campo. E aqui, professores de todas as áreas, né? Pedi uma fala na reunião, para que faça uma pequena campanha com os estudantes, né? Para eles fazerem. Porque se a gente falar isso na reunião, e cada um falar na sua sala, provavelmente surge algum aí, né? Porque estudante a gente está um pouco mais distante, no geral. Os servidores é mais tranquilo, questionar no corredor. É isso aí. Temos reunião de paz hoje, professor André. Então, acho que podemos falar na reunião de paz. Do eleição. Acho que mal não faz, né? Poder falar. Aí os estudantes podem, tem interesse. Bom, o pai fica com interesse em que o filho seja. Difícil também, mas. Mais algum? Forma? Informação? Eu tenho. Consulta, conselho. Então, o nosso secretário pede a palavra, certo? Bom, boa tarde de novo. É o seguinte, eu como secretário, estou com algumas atas lá aprovadas, mas ainda falta coletar a assinatura de vocês. Daí eu queria ver, tenho duas opções. Uma opção é fazer as atas em papel tradicionalmente, eu vou coletando pessoalmente a assinatura, ou então jogar no SWAP. O SWAP é mais prático, tem a vantagem de coletar a assinatura digitalmente, mas só tem dois pequenos problemas. Primeiro, assim, a ata, claro, eu vou pegar absolutamente o mesmo texto da ata que eu passei para a aprovação e colocar no SWAP. Mas, assim, o SWAP ele perde as linhas e, assim, não é exatamente o mesmo documento, mas é um texto jogado no documento, entendeu? Só queria ver se alguém tem uma ressalva quanto a isso. E no SWAP é muito mais difícil coletar a assinatura de membros externos. Eu não comparecer com vocês sobre isso. Não tinha decidido que primeiro tem mais assinatura do. Não, mas essas são antigas aí. As anteriores. Essas falam do regimento anterior. Ah, tá, entendi. Tá bom. Nas próximas, pelo regimento, o professor Leão é só o secretário e o presidente. Assim, Aquela é a prova dele. mas essas são atas anteriores. Eu particularmente acho que eu sou. Alexandre, pode assinar com o código, que assim o pessoal externo assina para mim. Mas isso. Aí você vai subir o documento exatamente. Aí eu posso subir exatamente o mesmo PDF. Que PDF de assinatura manual, que PDF que tem que informar certinho, tem numeração de linha, do usuário tem que ver a numeração de linha. Posso fazer isso também, jogar a lista por prova. As pessoas externas podem assinar pelo SWAP também. Pode ser. Então eu tenho sim, eu tenho essas coisas. E quantas atas são? São algumas desse ano e do ano passado. São uns 4, 5 anos. Estão aprovados desde o ano passado. Passar para vocês, eu acho que. Tanto assim, uma figura de novo. Mas não vai ter a mesma dificuldade com o externo. Vai estar aqui.
dom. Se alguém se habilitar a fazer isso seria bom, né? Porque já conhece o sistema, os que se tiverem alguma indicação, por favor me façam, que daí eu peço para a pessoa se ela pode ser o secretário. Tá? Mas então o Alexandre vai secretariar a última reunião, e na última reunião, sendo a última reunião de secretário, os tomam posse, isso se não tiver uma extraordinária da lá. Extraordinária, vocês viram que eu tive que fazer alguma coisa. Então, pode ser que não tenha mais extraordinário, mas a última de novembro, o Alexandre é o secretário, mas tomando posse, ele não pode ser mais o secretário, porque uma das coisas, aí o professor Adriano me corrija se eu estiver errado, o secretário não pode ser membro do conselho. Está lá escrito no regimento. Então eu tenho que ter uma pessoa externa ao conselho para ser secretário. Se você tiver alguma indicação também, será muito bem-vindo. Então, os que não vão ser mais conselheiros, se quiserem entrar para isso, para ser o secretário, eu ficaria agradecido. Tá bom? Mais algum outro informe, alguma coisa? Não? Eu queria agradecer a todos vocês por ter vindo aqui, por ter comparecido numa convocação extraordinária. Espero que tenham entendido que a eleição é um fato importante e que nós devemos continuar com ela para compor o conselho. Acho que isso foi um motivo justo para fazermos isso. E aí, compor as pautas que ficaram enroscadas aí durante o ano. O André queria muito apresentar a festa junina, está quase chegando a próxima festa junina, e ele não apresenta, né? A comissão não apresenta, aí não ficaria muito bem. Então, muito obrigado a vocês, obrigado por terem vindo, tá bom? E vamos lá, aguardando então a reunião de novembro, essa espero que seja a última do ano, com a posse dos novos, tá? E com o novo secretário também. Espero que ele esteja aqui, vamos ter o secretário e o secretário, tá bom?